Nós estamos chegando nas eleições de municipais, para prefeito e vereador. E ainda falando da nossa cidade. Nós temos vários problemas. Problemas é o que não falta numa cidade do tamanho de São Paulo, num estado praticamente como é a nossa cidade. Parece que uma das maiores dificuldades de todo governante é estabelecer prioridade. Como disse, problemas não faltam, o problema é estabelecer prioridade dentro do orçamento que é engessado. O que o senhor vê que o prefeito não pode deixar de atacar nos próximos 4 anos? O que é essencial para a cidade de São Paulo, para os próximos 4 anos e para aquele que tenha a visão de que se deve iniciar programas que não se encerram em 4 anos e que deve ter continuidade. Que eu acho que esse também é um problema do país, as interrupções de programas. Então, assim, para o próximo prefeito. Olha, Tormanhas, eu sou apaixonado pelo chamado governo local. Ele é mais perto da população, né? Ele enxerga os problemas do povo, porque ele convive com os problemas. Eu fui prefeito aos 24 anos de idade e foi uma escola. Você aprende com o povo, né? E tem que estar muito perto, interagir, né? Para errar menos. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, e o século XXI é o século das cidades. A cidade vai ser a grande protagonista. Gente, eu vou investir, não é nos Estados Unidos ou no Brasil, é em Nova York ou é em São Paulo, é em Buenos Aires ou é no Rio de Janeiro. A cidade é a grande protagonista e pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Eu quero valorizar muito a importância do município, né, dessa célula do país. A outra é que você não tem uma bala de prata. Se eu fizer isso, não. O mundo moderno ele é complexo. Você tem várias questões que precisam ser atacadas e enfrentadas simultaneamente e que se complementam, é uma sinergia. Eu começaria pela zeladoria. Seja um município pequenininho, Borá, ou seja Xangai na China, Tóquio, Japão, São Paulo, zeladoria. A cidade precisa estar limpa, conservada, iluminada, arrumada. É onde as pessoas vivem, né? Trabalham, passam a maior parte do tempo. Então, zeladoria. Depois, as políticas públicas. E eu destacaria aqui a saúde, porque há uma mudança demográfica em curso. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e caminha para ser um país idoso. Então, o idoso demanda muito mais serviços, muito mais acesso e é um paciente mais grave. As cidades, os países precisam estar preparados para esse novo momento de uma população mais idosa. Isso vai gerar muito emprego, porque saúde gera muito emprego. E o emprego é um dos desafios do mundo moderno. Então, o setor de serviços é muito importante em termos de emprego. A vocação econômica, né? Uma cidade de serviços, São Paulo, serviços de excelência, economia criativa, para as pessoas poderem ter renda, ter salário, né, para poder sobreviver. Educação de base. Muita gente valoriza faculdade, né? Mas nós precisamos ter uma educação de base boa. Até porque na vida moderna, você se prepara para fazer uma coisa e a vida te leva para fazer outra. Então, se você tiver uma base boa, você consegue caminhar melhor. E, claro, nas grandes metrópoles, mobilidade. Esse é o grande desafio, que, aliás, não é só das grandes cidades. A minha cidade natal, Pindamonhangaba, sábado de manhã, trava o trânsito no centro, porque a cidade é de 1705, não tinha carro. É a mesma cidade, o centro é igual. E hoje o acesso a veículo é muito maior. Então, a mobilidade e sempre na questão do coletivo. E as pessoas, elas se tivessem ônibus de qualidade, metrô, trem, elas utilizariam ainda mais. Nós já transportamos hoje em São Paulo
só por metrô e trem, só trilhos, 8,5 milhões de pessoas por viagens dia. Todo dia, 8,5 milhões de pessoas utilizam o sistema de trilhos, seja metrô, seja trem. Claro que mais de 5 milhões metrô. E uma tarefa que não é do município, que é segurança pública, mas que eu defendo que o município tenha maior participação. No mundo inteiro, polícia é ação no território. É ação no território. Então, Nova York, a polícia é da prefeitura. Quem lançou o Tolerância Zero? O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, porque é dele a polícia. É ação no território. O Estado tem mais as grandes rodovias, os grandes eventos, mas aquela polícia comunitária, territorial, ali do bairro, ela cada vez mais deve ter um papel o município, não unindo esforços com a tarefa estadual e federal. Mas eu diria que é uma tarefa importantíssima. O senhor lembrou bem a questão da transformação que nós estamos vivendo de um país tão jovem caminhando para um país idoso. Sob o ponto de vista urbanístico, nós temos uma deficiência muito grande, que é a questão das calçadas. As calçadas, assim, são de uma tremenda injustiça, seja por conta do idoso, seja por qualquer outra pessoa que tenha deficiência motora, de mobilidade. É impraticável você andar em São Paulo nas calçadas, e as calçadas acabam provocando um segundo problema, que é o não convite a viver a cidade. Onde você tem calçadas convidativas, agradáveis, as pessoas saem e caminham. Então elas dominam a cidade. E as nossas não, elas afastam a população. E isso é muito ruim. Exatamente. Aliás, doutor Manhães, por isso eu comecei com a questão da zeladoria, de você ter uma cidade acessível, limpa, arrumada, calçadas, semáforos, local, sempre priorizando as pessoas, né? Que é o mais importante. E que isso acaba afastando ou melhorando a questão da criminalidade. Quanto mais pessoas estiverem na rua, menor o nível de criminalidade, né? Aliás, há uma relação que é um especialista na área urbanística, do direito urbanístico, há uma ligação direta, são estudos da Universidade de Harvard, que mostram que a má ocupação urbana, a má ocupação do solo, ela é talvez uma causa tão importante quanto o desemprego no aumento da violência. Então, essa questão da ocupação do solo, da lei do uso do solo, e me permita agregar as prioridades, o que o Dr. Manhães colocou muito bem, que é pensar não só agora, mas planejamento. Você ter plano diretor, você ter legislação que ultrapassa um mandato. Curitiba é um bom exemplo disso. Ela segue e aprimora permanentemente um planejamento urbano, e que eu destacaria até agora, metropolitano. O mundo moderno é urbano, mais da metade da população do mundo hoje vive nas cidades, e é metropolitano. As metrópoles atraem. Grande Tóquio, 35 milhões de pessoas. Nova Delhi, na Índia, 28 milhões. Grande São Paulo, 23 milhões. Isso não é ruim se tiver boas políticas públicas, porque as grandes cidades são muito eficientes. O custo-benefício é muito bom, porque aquele dinheiro que você investe atende muita gente. Um dia desse eu assisti na televisão uma exposição de um físico inglês que falava da eficiência das grandes cidades. Elas são muito eficientes se tiverem boas políticas públicas. Então, Geraldo, abusando um pouquinho mais do seu tempo, eu vou pedir duas observações pontuais suas. Primeiro, uma frustração. O que não foi feito? Ora, doutor Manhães, todos nós, né, temos frustrações. Isso faz parte da vida. Na vida política, claro que a gente tem inúmeras, mas eu destacaria uma.
que aconteceu? Em 2015, 2016, o Brasil teve a maior crise do século, nos últimos 100 anos. Nunca houve assim, uma queda do PIB de 7% em 2 anos. Foi impressionante o tamanho da recessão econômica que o país viveu. Isso afetou os governos, porque se a economia cai 7%, a sua arrecadação cai 9% em 2 anos, porque maximiza o empresário. Primeiro paga os seus colaboradores, depois os fornecedores, depois o banco. Se sobrar dinheiro, paga imposto. Então, despenca a arrecadação. E também afeta as empresas. Então, muita empresa quebrou. E o setor privado, eu estou construindo aqui uma casa, a empresa quebrou, eu pego outra. No dia seguinte eu já contratei outra. O setor público não é assim. Então, infelizmente, muitas estações de metrô, que estavam todas programadinhas para a gente entregar, vão ser entregues agora, esse ano, o ano que vem, mas as empresas quebraram e as obras foram interrompidas e tiveram que ser relicitadas. Então, por exemplo, nós entregamos a estação do Morumbi, da linha 4, ali na Francisco Morato com a João Jorge Saad, mas ficou faltando a estação em seguida, que vai para Taboão, Vila Sônia, Taboão da Serra. A que vai para o aeroporto de Congonhas. Nós vamos ter os 2 aeroportos integrados ao sistema metroferroviário. Entregamos as estações de Cumbica, a linha 13 até o aeroporto de Cumbica e Congonhas. Vão ser entregues todas as estações, mas teve um atraso que teve que contratar outro consórcio para poder terminar as obras. A linha de trem para a Zona Sul, até Varginha, também teve problema com as empresas. Então, o monotrilho que vai até Sapopemba e São Mateus, ele vai até Iguatemi, também, se não tivesse problema com as empresas, estaria entregue. Mas todas estão terminando já e mais alguns meses estarão entregues. De outro lado, a gente tem muita alegria, e inúmeras, entregar os apartamentos, escola, mas se me permite uma, até pelo fato de ser médico, é a saúde. Porque a gente só dá valor para a saúde o dia que fica doente. Aí você tem uma escala de valores correta, o que realmente é importante, né? O amor, a família, os amigos, o cotidiano, essas pequenas coisas do dia, tomar um cafezinho, bater um papo. Então, a saúde é um bem maior e nós temos que nos preparar para isso. O governo não faz favor para ninguém, é direito do cidadão brasileiro. Eu fui constituinte, está na Constituição brasileira, é direito do cidadão brasileiro o acesso à saúde. Ninguém precisa pagar para nascer, ninguém precisa pagar para morrer, ninguém precisa pagar para se curar, só que o governo tem que oferecer serviços de qualidade. Claro que não está ótimo, mas São Paulo avançou. Se você comparar com o conjunto do Brasil, é impressionante o que foi construído aqui de retaguarda para poder atender o SUS, né? Atender a população. Temos hospitais públicos, o Estado de São Paulo conta com... Nós temos 105 hospitais estaduais. A maioria dos grandes estados brasileiros não tem 15. Nós temos 105. E os melhores do país, desde o Hospital das Clínicas, onde, aliás, trabalho lá toda quinta-feira, até o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é 100% SUS, só atende SUS, 100% SUS, e foi eleito pelos pacientes o melhor hospital brasileiro. É impressionante a qualidade, a excelência lá no ICESP. Então é uma grande alegria, né? Porque é motivo de orgulho mesmo participar. Um orgulho, que eu diria que um orgulho justo. Um orgulho justo, muito bom. Então, Geraldo, para finalizar a nossa conversa, eu perguntaria, o que o governador Geraldo Alckmin tem do vereador de 20 anos de idade? Olha, eu era estudante de medicina e entrei meio como candidato por acaso, porque eu era líder estudantil, fazia parte do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina
em Taubaté, e fui convidado para... Naquele tempo tinha 2 partidos, 2, a Arena do governo, período militar, e o MDB. Então, para filiar no MDB, para ajudar o país a recuperar a democracia, voltar ao período democrático, sair do autoritarismo. Então, me filiei no MDB, não era candidato a nada, mas aí um amigo que ia ser candidato, o pai ficou muito doente, e eu saí na última hora. Acabei tendo a maior votação da cidade, naquela época, não por fato de ser jovem, mas porque eu dava para pagar a faculdade de medicina, eu dava aula à noite no Madureza. Madureza hoje é o EJA, Escola de Jovens e Adultos. Então eu dava aula no Madureza e Pindamonhangaba é uma cidade operária, uma cidade industrial. Pilares, Alcan, Confab, muita indústria. Então os meus alunos eram trabalhadores das indústrias que queriam tirar o diploma do ginásio ou do colégio. Então fazia o Madureza naquela época. Então tive um exército espontâneo de pessoas que gostavam do professor. Aprendi muito. E a primeira é que a política não é filme de cowboy. Não é filme de cowboy. Aqui é mocinho, aqui é bandido. Não. Partido é parte. Então é uma parte da sociedade que tem uma visão de mundo, uma visão de país e que, por pensar igual, trabalha junto. Então é uma parte, mas você tem pessoas boas em vários partidos. É uma visão maniqueísta, né? Isso aqui é muito ruim, isso aqui é ótimo, isso aqui é tudo bonzinho. Não. É de Olavo Bilac. Há no interior de cada homem e de cada mulher um demônio que ruge e um Deus que chora. O ser humano é imperfeito no mundo inteiro. O que nós precisamos é ter boas instituições. Os países que têm instituições mais sólidas crescem mais, melhoram o salário, as pessoas têm mais oportunidade, melhora a vida da população. Uma dessas boas instituições, a OAB. O seu trabalho como advogado, a sua comunicação pelas redes sociais, isso não é governo, isso é nação. A nação é mais importante que o governo. A nação é nossa língua, nossa religião, a luta dos que já morreram. Essa é a nação, ela é muito mais importante. Doutor Geraldo, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos. Imagine. Agradeço mesmo a honra de tê-lo aqui comigo. Agradeço a todos os que também poderão dividir esses momentos bastante agradáveis com o Dr. Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manhães.